Por aqui, ó. Aqui, duas que estavam fumando maconha aqui na frente, aqui já saiu fora. Não pode gravar com música, porque senão depois o YouTube corta. Quer segurar pra nós aí? Filma aí. A lente tá aqui, só não põe a mão na frente da lente. A paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Evangelho não é uma mensagem para agradar os homens. Evangelho é uma mensagem para salvar os homens, para converter os homens em novas criaturas. Quem não nascer da água, a água é a palavra de Deus. Quem não for lavado nesta água, não pode herdar o reino dos céus. Acreditar em Deus, está escrito em Tiago 2,19. Até os demônios acreditam e tremem. Acreditar em Deus, filho, até o diabo acredita. O ser humano, além de não acreditar, não tem temor a Deus. Então sofre as consequências. Porque a Bíblia fala assim em Gálatas 6,7, que de Deus ninguém zomba. O que o homem planta, ele colhe. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tem fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem, e rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tem a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora riem, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós quando os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Parece contraditório, porque as pessoas pensam que bem-aventurado são aqueles que têm uma casa para morar. As pessoas pensam que abençoados são aqueles que têm saúde, que têm dinheiro, que têm família. Mas a Bíblia não diz isso. Não foi isso que Jesus Cristo pregou. Primeira coisa, família. Jesus falou que amar pai, mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. Então ter família não significa que você tem Deus. Muito pelo contrário. Jesus vai dizer assim: não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. Porque desde agora, eu digo para vocês, estarão 5 divididos dentro de uma casa. O pai vai estar contra o filho, a mãe vai estar contra a mãe vai estar contra a sua nora. Estarão todos divididos. Sabe por que Jesus veio trazer divisão? Porque um aceita o Evangelho e se converte, o outro não aceita o Evangelho. É aí que ele é uma espada que traz divisão. Jesus não é pacifista. Você gosta de pacifista, fica com o Papa Francisco, fica com Buda, fica com Maomé, fica com Barack Obama. Jesus não é pacifista. Ele é o autor da vida, o autor da fé, o salvador do mundo. Então esquece esse negócio de família, porque família não vai herdar reino dos céus. O que vai herdar é o homem que se converteu a Cristo. Bem-aventurado vós, os pobres. Parece que ninguém quer ser pobre, tem vergonha de ser pobre. Por isso que está aí os pobres na porta da lotérica, tudo sonhando em ficar rico. Você pode ficar rico, entrar no céu você não vai poder.
de forma alguma, tá? Jesus falou assim: quão difícil é um rico herdar o reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. É engraçado que essa pregação você não vai ouvir nas igrejas evangélicas. Esse tipo de pregação você não vai ouvir na Assembleia de Deus. Esse tipo de pregação você não vai ouvir na Deus e Amor. Esse tipo de pregação você não vai ouvir na Mundial, na Universal e na Igreja da Graça. Por quê? É outro evangelho. O evangelho que a gente vem trazer aqui é o evangelho de Jesus Cristo para salvar você do fogo do inferno. Jesus vai dizer assim: bem-aventurado é os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Reino de Deus não é dinheiro. Mateus 6,24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Deus Mamon é o Deus da riqueza. Ninguém pode servir a Deus, Criador dos céus e da terra, e a Mamon. Em Tiago, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: ora, Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Ricos na fé. Bem-aventurado vós, os pobres. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. O poder da fé é muito maior do que o poder do dinheiro. O poder do dinheiro é limitado. O poder do dinheiro é só para alguns. O poder da fé é para todos, o que invocam o nome dele. A prova do que eu estou falando aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ver se o dinheiro consegue fazer isso. Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, paralítico, o qual todos os dias o punham à porta do templo para pedir esmolas ao que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, homens cheios do Espírito Santo e pobres. Pedro nunca foi papa, tá? Os papas sempre foram ricos. Os papas sempre tiveram no poder homens ricos, gananciosos, avarentos, presunçosos, mentirosos, feiticeiros, idólatras. Os papas nunca foram homem de Deus. Pedro era um verdadeiro homem de Deus. Mas está aqui, ele com João. E eles não estavam indo no templo para rezar Ave Maria. Eles estavam indo no templo para orar a Deus, para conversar com Deus. Não era para ficar rezando Ave Maria que eles foram no templo. Eles não foram atrás da Maria, eles foram atrás de Deus, o verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que derramou o Espírito Santo dele para todos. Pedro e João eram os homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Eles não liam o Evangelho de Chechenoé, eles não liam o Evangelho de Allan Kardec, eles não liam os livros de feitiçaria, eles não liam os dogmas do catolicismo romano. Eles liam as Escrituras. Pedro e João se baseavam nas Escrituras, tá? Então fica fora de qualquer religião que ultrapassa aquilo que está escrito neste livro, porque senão você que vai para o inferno. Se um cego guiar outro cego, os dois caem no mesmo buraco. Aí Pedro e João pediram esmola para ele. O paralítico de nascença pedindo esmola. Aí quando João e Pedro parou na frente deles, João e Pedro ali falaram assim: olha para nós.
Tem o cara de Caixa Econômica Federal, tem o cara de Banco do Brasil. Se dinheiro resolvesse o problema daquele homem, seria bom, né? É o que a maioria pensa. Tem um monte de gente em cadeira de roda, achando que se ele tivesse um convênio médico para fazer fisioterapia, ele estava tranquilo. Deixa de ser incrédulo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que morreu na cruz, que subiu para o céu, é o mesmo que está aqui, ó. Onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio deles. Você está conseguindo enxergar Jesus aqui, ou você ainda está cego? Você não consegue enxergar que Jesus está aqui? É porque você não faz parte da igreja. Só a igreja de Jesus enxerga ele. Olha para nós. Aí Pedro fala assim para esse paralítico: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele paralítico ficou curado na mesma hora. Levantou, pegou sua cama, jogou nas costas e foi embora. Foi pulando, adorando a Deus. Cadê a fisioterapia? Fica para os incrédulos. Cadê a medicina? Fica para os incrédulos. Cadê o médico? Fica para os incrédulos. Fica para os ateus. Fica para os ateus médicos. Sabe o que a minha Bíblia fala? Os médicos não valem nada. São ensinador de mentira. Tem que costurar, tem que cortar, tem que rasgar, tem que tirar o coração, colocar o coração de porco. Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sarou todas as nossas dores e enfermidades, levando sobre si na cruz. É isso que diz as Escrituras. Não preciso de Unimed. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem? Os pobres. O reino dos céus é dos pobres. Não é dos papas, que são milionários. Não é dos Edir Macedo, que são milionários. O reino dos céus é dos pobres. Pobres, mas cheios de fé. Bem-aventurado significa mais do que feliz. O mundo é feliz. Jesus está falando assim, olha: exultai e alegrai quando os homens disserem todo mal contra vocês por minha causa, porque grande será a vossa recompensa. Mas ai de vós os ricos, porque falam bem deles, elogiam eles, estão sempre na boca do povo, e o povo admirando os ricos, querendo ser igual a eles. Agora vocês passam fome, mas no reino dos céus vocês serão fartos. Agora vocês são tristes, o mundo está alegre, mas vocês estarão tristes. Mas esse negócio vai se inverter. Quando Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja, este mundo que está alegre por causa do carnaval, este mundo que está feliz por causa do pecado, vão chorar e plantear. Lá em Tiago está escrito: ai de vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vocês. Aqui você já tem a sua consolação. Paulo escreve uma carta a Timóteo, um discípulo na fé, que se tornou um pastor. E Paulo fala assim no capítulo 6, a partir do versículo 5, que a religião é uma causa de grande lucro. Por isso que tem religião no mundo inteiro. Se alguém ensina alguma outra doutrina
Se alguém está ensinando alguma outra doutrina, que Deus vai fazer você ficar rico, esquece. Não se conforma com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. É soberbo. Soberbo. Soberbo é o pecado do diabo. Satanás foi soberbo, achando que poderia ser semelhante ao Altíssimo. Não sabe nada, delira acerca das questões, contendas de palavras. Nada trouxemos para este mundo. Manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço, em muitos desejos loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Isso aqui é o resultado daqueles que querem ficar ricos, que sonham com a riqueza. Aqueles 10 jovens que morreram queimados, tentando ficar ricos sendo jogador de futebol, caíram para o inferno, caíram no desejo de ser ídolos, caíram na cobiça de ficarem ricos, morreram dormindo, morreram queimados e vão ser queimados durante toda a eternidade. Essa é a dura realidade que o ser humano está vivendo aqui na terra, amando o presente século, amando este mundo. Jesus vem, mas ele vem para buscar aqueles que amam a sua vinda. Jesus vai vir para levar para o céu a sua igreja. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai desse mundo. Deus julgou o mundo antigo de Noé quando chegou a hora. Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra quando chegou o dia. E está chegando a hora desta geração aqui também passar por esse julgamento. Em breve verá o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O mundo não está acreditando nessa Bíblia. O mundo não acredita nessa mensagem. Quer saber mais? Nem os evangélicos de hoje estão acreditando na volta de Jesus Cristo, porque só pensam nas coisas terrenas. E a Bíblia diz que aqueles que pensam nas coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo. Olha o nome do próximo ano, rápido luxo. A cidade de Sodoma e Gomorra só tinha gay. A garagem choveu do céu fogo e enxofre e acabou com o orgulho deles. Essa empresa aí, Sovaliza, é empresa nova que o novo governo mudou agora. O povo tá até luxo. Esse livro aqui é histórico. Os ignorantes dão risada nesse livro, porque nem história conhece. Só sabe jogar videogame e fumar maconha. Não conhece história. Não conhece a história da humanidade. Está aqui, ó. A única coisa que sabe fazer é ficar em videogame, televisão. A única coisa que sabe fazer é beber cachaça e fumar maconha. A única coisa que sabe fazer é adorar o diabo. E depois acha que os crentes são fanáticos. Fanáticos? Fanáticos são aqueles que amam o mundo e adoram o diabo. Esses aí são os fanáticos. Os crentes são verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Esse mundo não sabe quem é Deus. Está escrito aqui: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É impressionante ver uma geração que não sabe nem
nem o beabá. Era bom pregar aquela parte lá que fala que Jesus não... Uma geração que só sabe ficar em videogame. Aquela parte que fala que Jesus não era bonito, tá assim. Uma geração que só tem pornografia na cabeça. Tô aqui, já tô... Vamos ver quanto tempo Deus vai tolerar. É bom pra falar, porque ninguém vem... Vamos ver por quanto tempo mais Deus vai tolerar essa geração. Ai de vós. Não tem noção. É uma geração sem noção. É uma geração adúltera e pecadora, maligna e perversa. Foi o que Jesus falou. Mas não acreditam nem em Jesus. Pensam que Jesus está morto. Jesus não está morto, ele está vivo. Vivo pelo século dos séculos. O único que ressuscitou. É uma pena que a maioria tem vergonha dele. Jesus vai ter vergonha de você no dia do juízo. Porque vergonha de cometer pecado ninguém tem. O profeta Jeremias fala assim: eles não sabem nem o que é ter vergonha. Ultrapassaram os feitos do maligno. Pois é, o ser humano consegue ser um animal irracional, como o apóstolo Pedro escreveu, como Judas escreveu. Se tornaram animais irracionais. A prova disso está no profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono. Até os animais sabem que Deus existe. Todo ser que respira, eles louvam a Deus. Todo ser que respira, louva a Deus. O ser humano canta rap, música do diabo. O ser humano canta rock, música do diabo. O ser humano canta funk, música do diabo. Sertanejo, pagode e toda essa porcaria com os infernos que toca nas suas mídias podres. Os animais louvam e adoram a Deus. O ser humano blasfema de Deus adorando o diabo. E aí a desculpa deles: Deus não existe. Existe. E logo, logo você vai se encontrar com Ele. Logo, logo você vai estar cara a cara com Ele. Porque a vida do homem é como a flor, é como a folha que cai da árvore. Amanhã essa folha vai estar seca. Por isso que Jesus falou para aquele rico. O rico pensou que era dono de tudo e de todos. Pensou que ele era o bambambam. Jesus chega e fala assim: louco, esta noite Deus vai pedir tua alma. E aí? Você vai estar fumando maconha quando Deus pedir sua alma? Você vai estar no celular vendo pornografia quando Deus pedir sua alma? Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Vai ficar rezando Ave Maria? Maria não vai ouvir você nem agora e nem na hora da morte. Está pensando que vai para purgatório? Purgatório não existe. Está pensando que vai reencarnar? Reencarnação não existe. A Bíblia fala em Hebreus 9:27: está ordenado aos homens morrerem uma vez, depois segue-se o juízo. Tiago 2:13: o juízo de Deus será sem misericórdia. Bem-aventurados é só para os crentes. Apocalipse 1:3: bem-aventurado aqueles que leem. Aqui ó, não tenho videogame, eu tenho uma Bíblia. Eu não tenho televisão, eu tenho uma Bíblia. O prazer do justo é meditar na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, para que vá bem o seu caminho, porque o meu caminho é para cima. Eu sei que a minha partida está próxima, eu tenho que cuidar da minha alma. Mas o povo não pensa assim. Os ímpios é como uma árvore plantada num deserto, é uma árvore seca que não produz frutos. Jesus um dia encontrou com uma figueira brava, não tinha fruto nela. Ele amaldiçoou aquela figueira
e ela se secou. Bem-aventurado aqueles que ouvem. O apóstolo Paulo fala assim: no fim dos tempos, não darão ouvidos à sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Cabo do USB, Wi-Fi, GPS, para carregar o telefone. Não vão dar ouvidos aos ensinamentos de Deus. Timóteo 4:1, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Sabe onde que está essas doutrinas de demônio? Na tua maldita televisão. Sabe onde que está essas doutrinas de demônio? Nos videogames que você joga, no cinema que você vai, nas igrejas que você frequenta. É aí que está as doutrinas de demônio. Na religião que você cultua, no espiritismo, no catolicismo, nessas igrejas evangélicas que só pensam em dinheiro. É daí que vem as doutrinas de demônio. As pessoas iriam se desviar da fé por causa do amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Sabe por que tem uma igreja em cada esquina? Porque estão falando de dinheiro, porque estão buscando dinheiro, porque estão adorando Mamon, porque a igreja para adorar a Deus tá raro. Pastor para pregar o que eu estou pregando aqui são poucos, porque a maioria está pensando em ficar rico, vendendo sua alma para o diabo. A proposta do diabo foi deixar você rico. Por isso que esse povo gosta de Papa Francisco, por isso que esse povo gosta de Macedo, por isso que esse povo gosta de R.R. Soares, de Valdomiro, porque estão sonhando com dinheiro. Se converta. Se converta antes de você morrer. Se arrepende enquanto você pode. Essa pode ser a última oportunidade que Deus está dando para você. Louco, esta noite pedirão tua alma. Está pensando que vai fumar maconha a vida inteira? Está pensando que vai ficar transando com todo mundo, encher a cara de cachaça? Está pensando que vai para o céu na frente de uma televisão assistindo futebol? Você está enganado. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ninguém pode servir a dois senhores. Aqueles que forem amigo do mundo se constituem inimigo de Deus. Jesus morreu numa cruz para você ficar enchendo a cara de cachaça? Você acha que Jesus morreu numa cruz para você ficar assistindo futebol? Se converta. Aqueles amigos do mundo são inimigos de Deus. 8 pessoas escaparam do dilúvio. 3 pessoas escaparam de Sodoma e Gomorra. Sabe por que o apóstolo Paulo sofreu? O apóstolo Paulo foi chicoteado 5 vezes. E cada sessão de chicote era 40 chicotadas. 200 chicotadas. O apóstolo Paulo levou nas costas. Sabe por quê? Porque ele pregava contra a idolatria. Porque ele pregava contra a feitiçaria. Porque ele pregava contra a prostituição. Porque ele pregava contra o homossexualismo. Foi açoitado com vara 3 vezes. 120 varadas nas costas. Porque ele pregava a verdade. Se arrependam e se convertam. Agora vem um Zé Ninguém, um João Ninguém, e as pessoas ficam adorando esses homens corruptos. Deixam de adorar a Deus para adorar o maconheiro do rock. Deixam de adorar a Deus para adorar um gay do funk. Essa geração está de brincadeira com Deus. A ira de Deus vai cair na tua cabeça.
A qualquer momento. Porque você acha que estão morrendo aí drogados? Por que estão morrendo de bala perdida? Por que estão morrendo em acidentes? Porque Deus não protege ímpio. Romanos 1:28. Não se importaram de terem conhecimento de Deus. Por isso Deus os abandonou as suas paixões. Olha aqui, você que está no futebol, você está abandonado por Deus. Você que está na cachaça, na maconha, você está abandonado por Deus. Deus está procurando verdadeiros adoradores para se converterem, para terem uma vida com Cristo. Aí aparece um e fala: tenho religião. Você vai para o inferno com a sua religião. Jesus Cristo é o Senhor. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Jesus falou: a porta é larga, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos encontram, porque o coração está no mundo, no dinheiro. Poucos encontram. A porta larga, espaçosa, conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mateus 7, 13 e 14. Qual porta que você vai entrar? Do ímpio? Ou a porta do justo? A porta é Jesus. É a única porta que Deus abriu. A única. Todas as religiões levam você para Roma. Espiritismo leva você para o Papa. Catolicismo leva você para o Papa. Mas de Roma você não passa. É de Roma para o inferno. Catolicismo romano nunca foi cristianismo. Tira isso da sua cabeça. Catolicismo romano nunca foi cristianismo. Tanto que a Bíblia termina em Apocalipse 22, versículo 18, versículo 19. Se alguém acrescentar qualquer coisa, Deus acrescenta as pragas e as maldições. Se qualquer um tirar qualquer palavra deste livro, Deus tira o direito da árvore da vida e da cidade santa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai entrar no céu se não obedecer esse evangelho. Ninguém vai entrar no céu se não temer a Deus e guardar seus mandamentos. Pode esquecer direitos humanos. Direito humano é coisa do diabo. A Bíblia fala: o dever de todo homem, Eclesiastes capítulo 12, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Como que você vai ir para o céu? Com estátua? Com imagem de escultura? Como você pensa que vai entrar no céu? Adorando um jogador de futebol? Como você pensa que vai entrar no céu? A Bíblia fala: os bêbados ficarão de fora. Joga a cachaça fora. Tinha dois aqui fumando maconha aqui, ó. É só isso que essa geração sabe fazer: encher a cara de cachaça, fumar maconha e se prostituir. É só isso. E depois vem falar que o pregador é chato. Chato? Chato vai ser você passar a eternidade no fogo eterno. Isso que vai ser chato. Chato vai ser você chorar, lamentar, porque você não acreditou nas palavras de Jesus Cristo. Isso aí que vai ser chato. Acreditou no padre, acreditou no macumbeiro, mas não acreditou em Jesus. Acreditou no Bolsonaro, acreditou no Lula, mas não acreditou em Jesus. Guarda o que você tem. Jesus falou: guarda o que você tem. Do coração do homem procede as saídas da vida e da morte. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O evangelho de Jesus Cristo não muda. Se converta ainda hoje.
Dobra teu joelho, se arrependa dos seus pecados e se converta. Amanhã pode ser tarde, amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.